Vamos falar aqui do jogo primeiro? Já viu que esse personagem bom pra churrasco? Maravilhoso. O cara na resenha, boa, ele é engraçado. Maravilhoso. Ô, Palácios. Quando o Adroaldo falou, eu confesso que eu engoli seco. Deu uma espinha na torcida do Cruzeiro, né? Hoje, assim, a discussão é basicamente quem serão os laterais do Cruzeiro, né? Temos de um lado o Marlon / Kaique, do outro o William fora. O William tomou um cartão amarelo idiota no último jogo. Idiota, no final do Faltando jogo 10 e segundos. tal. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, eu confesso a você que o nome do Palácios me deu uma certa estranheza. Surpreendeu. Porque assim, a gente não tá vendo ele jogar. Nós já não vemos ele jogar há algum tempo. Mas o professor acompanha os trabalhos diários dentro da Toca da Raposa. Eu achava que ele ia colocar o Wesley Gasolina. Para mim seria a opção mais lógica para o que a gente estava vendo. Para nós, tá? Para o professor eu não sei. Né? O Wesley Gasolina é um lateral um pouco mais agudo, né? Que tem um pouco mais de problemas defensivos. No caso do Palácios, ele... Não vou falar que ele é um exuberante defensor. Mas eu acredito sim que ele saiba se comportar melhor defensivamente do que o Wesley Gasolina. Talvez CJ seja por isso a escolha eventual do Palácios no dia de hoje, diante da equipe do Criciúma. Né? O Criciúma tem um time que já tirou pontos interessantes aí ao longo do campeonato. Bom time, o Criciúma. É um time muito bem organizado pelo Tencate, mas eu esperava o Wesley Gasolina. Eu não posso vir aqui a público e falar que eu não estou surpreso com a decisão. Ou estaria surpreso com a decisão com esse time que o Adroaldo nos informou. Do lado esquerdo, aí vai pintar uma dúvida maior. Porque o Kaique, ele se comportou bem nas duas últimas partidas do Cruzeiro. O Marlon, depois da expulsão, não vou falar isso, obviamente, pro jogo hoje contra o Criciúma. Mas, se ele não jogar hoje... Perdeu a posição? Perdeu a posição. Sim. Perdeu a posição. Mas, Sim. então, eu acho... Eu ainda colocaria o Marlon. Pra mim, o Marlon ainda é titular. Por mais que o Kaique tenha ido bem, o Marlon, pra mim, ainda é titular. Apesar das expulsões, por tudo que ele já fez e tem feito, eu acho o Marlon ainda titular. Mas, na cabeça do Seabra, o Kaique é o titular, gente. O Kaique jogou no Maracanã contra o Flamengo. Um jogo dificílimo, de pressão, de falar assim, garoto, não vou pôr contra o Flamengo, vou pôr no Maracanã. Jogou contra o Flamengo. Jogar contra o Criciúma, ele Não, mas às vezes não foi um puxãozinho de orelha? Marlon. Talvez Não, mas dar não uma existe- segurada. não Se existe você isso, dá não. um puxão de orelha no jogo contra o Flamengo no Exato. Maracanã não faz muito sentido. Exatamente. Você vai puxar a orelha contra o Flamengo? Um jogo... Justamente não é um, mas- é um puxão. Mas Né? é Não, porque... mas aí você prejudica seu time. Se você Exato. acha que o Marlon é melhor, tá melhor. Exatamente. Você prejudica demais seu time. O Marlon A única... tá pior do que o Kaique? Eu acho que na cabeça do Seabra, sim. Eu não vejo uma grande distância entre os dois, não. Mas eu, sinceramente, acho que o Kaique foi muito firme nos dois últimos jogos. E o Marlon vem vacilando, né? Na questão das expulsões. Tudo. Hoje eu acho que a distância é pequena. E acho que isso se justifica. Aí tem a questão do treino, que a gente não acompanha e tudo mais. Mas eu concordo com o Rafa. Eu acho que você querer punir o jogador, deixando fora de um jogo, de um dos jogos mais difíceis do campeonato, porque é o líder fora de casa. Entendi. Não faz muito sentido. Só um detalhe a respeito da lateral direita. Fui pesquisar aqui, me chamou a atenção. O William Toro, né, velho? Porque dos últimos 12 jogos do Cruzeiro, o William jogou 11 completos e foi substituído em um. O William raramente fica fora, né? E veio de lesão, né? Da Alemanha, existia uma sim, dúvida com gigantesca. relação à capacidade Verdade. física. Não, existia uma dúvida muito grande desde o ano passado. O William, né, joga Mas dos praticamente últimos todos os 11 jogos, ele saiu só uma vez, ele foi substituído só uma vez. Quem entrou no lugar dele foi o Japa no jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova, mas já bem no final do jogo, né? Não, e o jogo já todo estabelecido. Né? Mas só um detalhe, que assim, o Palácio jogou o primeiro jogo da temporada, aquele jogo contra o Vila, lá no Alçapane, jogou como zagueiro. Nem foi de o lateral. Larcamon era o técnico ainda, foi o único jogo do Palácios na temporada, o Palácios não entrou mais depois daquele jogo. Gasolina jogou E Copa do Brasil. Todas as vezes que o William ficou fora ou foi substituído no ano, quem entrou foi o Wesley Gasolina. Mas era o Larcamon ainda, não, não era? inclusive com o Seabra, né? O Gasolina foi, o último jogo do Gasolina foi em 23 de abril, o jogo da Sul-Americana, que o Cruzeiro jogou com o time misto. O Cruzeiro jogou lá, o William entrou até no segundo tempo. Foi o último jogo do Wesley Gasolina.
Mas em todas as vezes que o Wesley Gasolina foi substituído, que o William foi substituído, tirando esse jogo contra o Bahia, em todos na temporada com o Larcamon ou com o Seabra, quem jogou foi o Gasolina. Eu, sinceramente, assim, tem muita gente falando que vai jogar o Palácio, mas eu, sinceramente, não vejo muito sentido nessa escolha. Quero saber de você. Qual que a gente não vê, a gente não tá vendo os treinos. Como os dois não jogam há muito tempo, de fato, assim, né, o que tá balizando é o treinamento. Não, e querendo ou não, quando o Larcamon utilizou muito mais o Gasolina do que, por exemplo, o professor Fernando Seabra. O Gasolina foi titular nesse jogo da Copa do Brasil e o William ficou no banco. Sim. Não foi nesse jogo? Foi. E ele foi muito utilizado como ponta direita. Ele foi muito mais utilizado na temporada como ponta direita. Você lembra aquele gol contra o Atlético, lá em Sete Lagoas? Foi gol do Gasolina porque ele jogou aberto pela direita. Mas aí com o Larcamon, né? O Larcamon colocou ele algumas vezes Exatamente. na segunda linha. Mas bem no início da temporada, quando tava um monte de jogador campeonato estadual, né? Desenha pro torcedor. Pode ser você, Mirandinha, ou quem quiser também. Qual a diferença de Palácios para Gasolina? Jogar com Palácios e Gasolina tem muita diferença? O que os jogadores têm de características semelhantes ou distintas? Não, o Capitão falou bem sobre isso aqui. O Wesley é mais, simplificando, o Wesley é mais ofensivo, na minha visão, e o Palácio um pouco mais defensivo. O Palácio joga até como zagueiro às vezes. Então você vai ter um jogador que vai te dar mais opções no ataque, né? Isso que o Cruzeiro, como ele joga com 2 atacantes, mas não joga com 2 atacantes tão abertos, às vezes por dentro, que o William faz muito pelo lado direito, e o Marlon mais do que o Kaique faz pelo lado esquerdo, o Wesley Gasolina vai te dar mais isso. Eu não vejo o Palácio fazendo isso toda hora. O Marlon vai mais que o Kaique? Eu acho que sim. Então ele vai jogar com 2 laterais presos. Se o Palácio segura mais que o Gasolina e o Kaique segura mais que o Marlon, ele vai ter a linha com 4 ali e quem vai subir de lateral? Sim, mas não é que o Kaique só defende o Marlon. Eu acho que a diferença do Palácio pro Wesley é maior. De um mais ofensivo e o outro mais defensivo. O Marlon e o Kaique é pouco. Entendi. É pouco. Não é que o Marlon só ataca e o outro só defende. É pequena a diferença. E isso pode ser uma das justificativas, que eu não sei se do ter escolhido o Kaique. O Kaique tem defendido muito bem. Mas o Marlon jogou até de zagueiro outro dia, gente. Não faz assim. A saída com 3 era o Marlon que fazia. Mas ele tem características interessantes no sistema de defesa. Também acho. Isso que eu tô falando. A diferença dos dois não é tão grande. Tô achando alguma justificativa por que o Kaique jogou no Flamengo, que eu acho que não pode ser isso. Pode ser porque ele prefere o Kaique mesmo. Tô achando se existe uma outra justificativa. Mas voltando ao Palácios e o Wesley, é isso. Resumidamente, um ataca mais, outro defende um pouco melhor. O Palácio, pra gente resumir, Palácios e Gasolina. Um pode ser improvisado como zagueiro, o outro pode ser improvisado como ponta direita. E nenhum dos dois são laterais? Não é assim. O Palácios, ele é mais forte fisicamente também. Gente, o Wesley Gasolina, ele é franzininho assim e tal. Palácio é mais forte. É mais forte. Jogo mais físico. E você?